assentar. Muito obrigada, Gabriel. Hoje, dia 12 de dezembro de 2023, temos o prazer de recebê-los neste auditório Marco Túlio, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, para a entrega do 35º Prêmio de Minas de Economia, uma promoção do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, Corecon, patrocinado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Criado em 1988, o Prêmio Minas de Economia premia os melhores trabalhos de conclusão de curso. Este processo seletivo começa nas faculdades de Minas Gerais, que podem inscrever o certame até 3 das suas melhores monografias, avaliadas nos últimos 12 meses, sem identificação de origem e apresentadas sob pseudônimo. Em seguida, estes trabalhos são avaliados e classificados por uma comissão estadual composta por professores e doutores em economia. Esta premiação incentiva a busca da excelência na elaboração dos trabalhos de conclusão de curso de Economia e de Relações Econômicas Internacionais do Estado de Minas, tarefa obrigatória segundo o Conselho Federal de Educação. Para darmos início a esta solenidade, convidamos para a saudação inicial o superintendente de Planejamento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Alexandre Navarro. Representando aqui... Fica à vontade. Posso continuar? Tá. Representando aqui o presidente do BDMG, Gabriel Viegas, e a presidenta do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, Valquíria Assis. Prezadas e prezados, né, muito boa noite. Sejam bem-vindos aí, bem-vindas, né, a mais um Prêmio Minas de Economia, né. É um prazer estar aqui representando o BDMG, na figura do presidente Gabriel Viegas, como foi dito aqui, que não pôde estar presente, mas mando os cumprimentos a todos vocês. Para o banco, né, assim, o Prêmio Minas de Economia, né, ele faz parte da história do banco, né, assim, acho que a gente está aí na 35ª edição, né, 1988, né, minha idade, eu nasci em 1988, então você já tem uma história aí. O que o Prêmio Minas representa para o BDMG? Né? Assim, ele é uma possibilidade do banco contribuir para a missão, né, de incentivar e reconhecer, né, os melhores estudos, incentivar análises econômicas para o Estado de Minas Gerais, né, que tanto contribui para o desenvolvimento do nosso Brasil também, né, além de Minas Gerais. Como eu disse, já faz parte da nossa história, né? Assim, a gente teve aqui já presidente, né, que ganhou já o Prêmio Minas de Economia, temos colegas, hoje presidente da Fundação Jean Pierre, que também já foi honrado aí com o prêmio. Temos hoje aí, eu acho, presente, salvo engano, orientador, que ganhou há 10 anos atrás o prêmio, né, de um orientado hoje também que está ganhando. Então, assim, a gente vê que isso faz parte de uma história, né? O Prêmio Minas, ele faz uma escola, né? Assim, acho que isso tem sido muito gratificante, né? Eu sou administrador, né, mas já tive à frente aqui de área de estudos econômicos do banco, então, assim, eu tenho um apreço especial por o prêmio, né, que já tem uns, salvo engano, aí uns 10 anos que eu estou coordenando aqui junto com a equipe aqui esse prêmio, e é uma satisfação muito grande, né, estar aqui nessa 35ª edição. Então, assim, por fim, né, só, sem mais delongas aqui, agradecer, né, a presença da Valquíria, né, assim, representando aqui como presidente do Corecon, né, e parabenizar pela, né, belíssima organização do evento e pela parceria de longa data com o BDMG, né, ao Elger, nosso colega aqui do BDMG, presidente da Fundação João Pinheiro e amigo, a Kelly Paiva também está presente, diretora da FAS, que nos honra aqui com sua presença, né, e a todos os colegas do BDMG que estão aqui presentes, professores, alunos, familiares, né, que tenhamos aí um ótimo evento aí. Agradeço e boa noite. Muito obrigada. Gostaria de chamar a presidente Valquíria Assis. Boa noite a todos e todas. Quero desde já agradecer, né, a todos que aceitaram o convite de estar aqui hoje com a gente, honrar os alunos nessa noite tão agradável, e também os orientadores também, que também fizeram parte desse evento.
dessa premiação. Excelentíssimos membros do Corecon, excelentíssimo Alexandre Navarro, superintendente de planejamento do Banco do BDMG, excelentíssimo economista-chefe do BDMG, Isaac Silva, premiados, professores, alunos e demais convidados. Prometo que eu vou ser rápida, hein, gente? É com grande satisfação e honra que nos reunimos hoje para a solenidade de entrega do 35º Prêmio Minas de Economia, um evento que representa o reconhecimento do talento, da dedicação dos estudos dos recém-formados em Ciências Econômicas no Estado de Minas Gerais. Quero expressar meus sinceros agradecimentos ao BDMG por esses longos anos de parceria, incentivando a produção acadêmica e contribuindo para o desenvolvimento educacional e cultural do nosso Estado. Neste ano, tivemos a oportunidade de conhecermos trabalhos enriquecedores de diversos talentosos jovens economistas. Tivemos 31 trabalhos analisados, vindo de universidades renomadas do Estado. Esses trabalhos abordaram temas cruciais para o desenvolvimento econômico, como o impacto do saneamento básico, o marco regulatório do desenvolvimento da mídia, do mercado de trabalho e inovação. Quero parabenizar a todos os participantes por seus esforços e dedicação à pesquisa e ao estudo, pois cada um de vocês contribuíram para o enriquecimento do cenário econômico em Minas Gerais. A pesquisa acadêmica é uma peça fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Inspirador ver tantos jovens comprometidos com a excelência e a inovação. Nosso parabéns especial aos premiados dessa noite: Lucas Irato, Leonardo Lucas Xavier, Bruno Ferreira, Lucas Marcelino e Matheus Freitas Viana Pereira. É também com imenso orgulho que celebramos também uma notável conquista do Davi Constantino de Oliveira, que ano passado foi o nosso vencedor, né, aqui no Prêmio Minas, e que foi consagrado esse ano com a melhor monografia a nível nacional, né? Então é um efeito assim, né, que a gente vê os frutos dessa premiação. É também com imenso orgulho que celebramos também, agradeço imensamente aos professores e orientadores aqui presentes, cujo cumprimento e a dedicação foram fundamentais para o sucesso dos projetos apresentados. A influência dos seus ensinamentos é evidente nos trabalhos brilhantes que temos a honra de reconhecer hoje. Aos coordenadores que desempenharam um papel crucial na organização e execução desse evento, expressamos nossa profunda gratidão. Vocês são peças-chave na promoção do conhecimento e na criação de oportunidade valiosa para os nossos jovens economistas. Gostaria de estender os meus agradecimentos à comissão julgadora, aqui representada pelo professor Francisco Horácio, coordenador do curso da UFOP. O trabalho da comissão e a dedicação imparcial foi crucial para garantir a qualidade da avaliação dos trabalhos. Ao renomado economista e presidente da Fundação João Pinheiro, Elgemar Lopes, nosso especial agradecimento por compartilhar esse momento também com a gente. Elger também foi meu professor de micro, que também foi honrado, né, na 16ª Prêmio de Minas Economia no ano de 2004. Que os premiados dessa edição possam ver este reconhecimento como o primeiro passo de uma jornada repleta de conquistas e contribuições valiosas para o mundo da economia. Que esses trabalhos inspirem futuras gerações de estudantes e se dedicarem à pesquisa e ao aprimoramento do conhecimento. Encerro desejando a todos uma ótima noite memorável e repleta de celebração. Que o Prêmio Minas de Economia continue a prosperar, incentivando a excelência acadêmica e contribuindo para o desenvolvimento do nosso amado Estado. Em nome do Corecon, muito obrigada e tenhamos uma ótima noite. Nesse momento, eu vou chamar o palestrante Elgemar Marra Lopes, presidente da Fundação João Pinheiro, para a sua exposição sobre as perspectivas do desenvolvimento econômico de Minas Gerais.
Boa noite, pessoal. Para mim é uma satisfação estar aqui no dia de hoje. Queria cumprimentar, Alexandre, meus colegas do BDMG, de onde eu já estou com saudade, já estou um tempo fora, mas sempre que venho aqui tenho ótimas lembranças do dia a dia, de trabalho aqui. Queria fazer esse cumprimento especial. Valquíria, muito obrigado pelo convite, por ter relatado a minha idade para todo mundo, mas é com grande satisfação, poder reencontrar. E o Chico não fugiu dessa não, porque a gente dava aula ao mesmo tempo lá, Chico? Então também entregou sua idade aqui. Mas é uma satisfação enorme mesmo a gente participar desse momento, porque o Prêmio Minas fez parte da minha carreira, e poder vir aqui conversar um pouquinho com vocês é motivo de alegria. Então, obrigado pelo convite. Queria cumprimentar os premiados, todos, os orientadores também, fazer um cumprimento, então, a banca também, porque eu acho que aí tem um trabalho hercúleo, das pessoas que avaliam esse momento. Não é nada simples também, que bom que a gente mantenha aí a qualidade do Prêmio Minas. Vou tentar ficar aqui dentro do tempo que me foi concedido, e a ideia é falar um pouquinho sobre perspectivas do desenvolvimento econômico. Bom, fiquei pensando um pouco assim, como é que eu poderia contribuir, dado hoje o meu posicionamento, onde eu estou atuando, na Fundação João Pinheiro. E a Fundação, acho que alguns conhecem, é o órgão oficial de estatística do Estado de Minas Gerais, então calcula o PIB trimestral, o PIB dos municípios, faz a estimativa trimestral, o PIB dos municípios. Então, vou trazer um pouquinho desses dados aqui. A gente tem uma coordenação de análise insumo-produto, que também acho que traz algumas informações que podem ser relevantes, e vou tentar, ao fim, trazer algumas informações do governo de Minas Gerais, que é onde eu estou inserido hoje, atuando no governo, como que o governo está lidando com algumas questões de desenvolvimento econômico, e aí a ideia é a gente tentar fazer isso, conversar um pouquinho, e tentar responder essa pergunta difícil, que são as perspectivas do desenvolvimento econômico para Minas Gerais. Tá bom? Vamos lá. Bom, então, para começar, como sempre, se a gente quer olhar para frente, temos também que olhar para trás, não tem como fazer isso sem olhar para trás. E eu acho que quando a gente olha esse indicador, ele é muito usado pelo governo há muito tempo. Se a gente olhar o plano de longo prazo, o PMDI do governo, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que é o plano de longo prazo, você vai ver esse indicador de participação do PIB, ele já existe há algum tempo. Por quê? Porque a gente tem sempre que fazer um olhar relativo também. Mas quando a gente vai olhar para o PIB mesmo, propriamente dito, assim, aqui em Minas, a gente vê que, em termos de valor adicionado, só agora em 22 que a gente conseguiu superar o valor de 2013. Por que eu estou trazendo isso, gente? Eu estou trazendo porque eu acho que a gente sofre dessa quase que doença do voo de galinha, Quer dizer, isso não estou falando Minas, estou falando Brasil. A gente tem essa dificuldade, a gente tem períodos de crescimento, mas outros não. Então, o crescimento sustentado, que a gente precisa buscar, ele ainda não está resolvido, Então, acho que isso é um desafio que a gente tem ainda que enfrentar. Em termos, então, a participação do PIB, vocês podem ver aí que ela é recorde, na série. Eu não trouxe a série toda, a série é desde 2002, mas ela é recorde também desde 2002. Antes disso, a metodologia era diferente, então não tem comparabilidade, não dá para a gente trazer, mas é uma participação recorde. Então, acho que isso é motivo da gente comemorar, mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta, mas eu acho que é motivo de comemorar. E as estimativas para 22, 23, é que a gente mantenha esse percentual. Talvez, quando confirmar aí o PIB de 22, a gente suba um pouquinho, 9,6, mas que é basicamente a mesma coisa, e a gente permaneça em 9,5 aí em 2023. Então, essa é um pouco o que a gente espera para os próximos anos. Não sei se todo mundo sabe, mas a gente calcula a estimativa do PIB, mas só 2 anos depois que ele é confirmado, porque pelo IBGE é o tempo que é necessário aí para ter a confirmação do cálculo.
E aqui, acho que quando a gente olha Minas e Brasil, a gente consegue ver a economia mineira, né, num movimento procíclico, né, acompanhando muito o que acontece na economia brasileira, mas não só isso, como maior volatilidade. Então, nos períodos em que o Brasil cresce, a economia mineira tende a crescer um pouco mais, quando a economia brasileira decresce, Minas tende a decrescer um pouco mais, né? E a gente, claramente, isso aí, né, um dos determinantes principais disso é minério de ferro e aço, né, que é um principal item aí da nossa pauta e aí muito, enfim, definido pelo movimento desse produto, né? E aí o que a gente consegue ver aí, que em 2020 a gente tem serviços, né, caindo muito. Vale lembrar que Minas, né, a proporção dos serviços em Minas é relativamente menor do que no Brasil, né? E quando a gente olha aí para 2021, a mineração, né, ela se recupera mais rapidamente, né, do que os demais setores, fruto também do que estava acontecendo na economia, né, mundial. Aqui, basicamente, para mostrar, né, essa recuperação, né, depois da pandemia, em 21, mas já no primeiro TRI de 22, a gente já consegue perceber nesse processo de desaceleração que a gente está vivenciando atualmente, né? Aqui, agora, um olhar para os setores, né, de agro, indústria e serviços. A gente vê aí 20 e 21 foi muito bom, né, para o agro. Isso começa no segundo TRI de 22 e, basicamente, isso tem a ver também com a bianualidade, né, do café, né? O café é nosso principal produto, depois soja, em terceiro está leite. Então, a bianualidade ela faz bastante efeito aí. A gente consegue ver serviços, né, com uma recuperação grande após pandemia, mas logo em seguida ela já começa a perder força, né, que é algo que, infelizmente, esse crescimento não se sustentou aí na mesma dinâmica. E a indústria, né, eu acho que tem um elemento que a gente consegue perceber já a partir do segundo semestre agora desse ano, que é a chegada do aço chinês, né? Isso tem impactado, a gente tem visto as empresas se manifestarem sobre isso, que é algo que a gente vai ter que olhar com cuidado, mas certamente isso traz uma preocupação, né? Aqui, no caso, o que a gente consegue, olhando um pouco para o caso da indústria, né, extrativa, tinha um choque da pandemia, né, esse crescimento que a gente falou agora há pouco, ele se sobrepôs ao que aconteceu aí, o desastre de Brumadinho, né, então o saldo líquido ainda foi positivo, e a gente também consegue ver aí essa desaceleração pós-pandemia dos serviços, né, e isso foi basicamente comandada pelos serviços privados. Bom, o convite para falar foi hoje, então a gente não tem os dados mais frescos, mas na sexta-feira a gente vai fazer a divulgação do PIB dos municípios, queria já aproveitar a divulgação para todo mundo poder acompanhar, e no dia 20, né, o PIB do terceiro TRI. Então, estão todos convidados e ali a gente vai ter um pouquinho mais, né, de informação um pouquinho mais atualizada. Então, passando para um outro tópico aqui, eu queria só falar um pouquinho desse trabalho. Eu acho que quem não conhece vale a pena, mas a discussão do shift share, né? E vamos focar aqui nessa parte do efeito alocação. Porque a gente faz um trabalho até para apoiar o governo de Minas, né, e aqui a gente, esse efeito alocação, não vou entrar um pouco, né, no detalhe aqui da metodologia, mas a gente divide entre o efeito de especialização e vantagem competitiva. Eu vou falar disso um pouco mais tarde. Felizmente, eu não estou tão afiado assim, nem tenho tanto tempo, senão já vinha aula aqui para a noite de vocês, mas vocês foram salvos pelo tempo e pela minha desatualização na metodologia. Mas, basicamente, o que a gente fez aqui, pessoal? A especialização, né, aqui, ela primeiro falar de vantagem competitiva. Nessa decomposição, né, a vantagem competitiva é quando aquela atividade, isso é feito por atividade econômica, que a atividade econômica ela cresce mais do que o Brasil. Então, o que se diz é que Minas tem uma especialização naquela atividade econômica, né?
Desculpa, vantagem competitiva. Vantagem competitiva é quando eu cresço mais do que o Brasil. Então, alguma coisa está acontecendo aqui, a gente não está entrando muito em detalhe dos determinantes, a gente está simplesmente olhando o fato. O fato é que eu estou crescendo mais que o Brasil. Então, por algum motivo, eu posso dizer que Minas tem uma vantagem competitiva naquela atividade. E a outra é da especialização. A especialização é quando a participação, né, da atividade aqui em Minas é maior do que o Brasil. Então, Minas é mais especializado naquela atividade do que as outras, do que o restante do país. Feito isso, aí existe, então, essa classificação aqui do tipo, né, da atividade, né, ou do setor. Ou seja, um setor que é dinâmico é aquele que é especializado aqui em Minas e tem uma vantagem competitiva. Então, eu estou crescendo mais e eu já tenho uma proporção, uma participação maior daquela atividade ou do setor na economia. Então, a gente chama, né, a metodologia chama esse setor ou atividade de um setor dinâmico. Ele está crescendo mais e ele já tem uma proporção maior. Eu tenho um outro setor, que é o que a gente fala que ele tende ao dinamismo. Por quê? Porque ele não é tão especializado assim, minha proporção ainda é menor, mas ele tem crescido mais do que o Brasil. Então, ele está tendendo para ser uma atividade mais dinâmica, né, do que está acontecendo no Brasil. Aqui a gente fala que o setor é estagnado, porque, além de eu não ter especialização, eu cresço menos, e ele tende à estagnação quando eu tenho uma proporção maior dele, mas eu estou crescendo menos. Então, estou perdendo espaço, em algum momento, esse setor já está tendendo à estagnação, né? E aí, por que eu falei disso aqui? Porque, na verdade, isso culmina nesse tipo de trabalho, né? O tamanho, né, do círculo é, na verdade, o multiplicador. Então, a gente calcula o multiplicador, por exemplo, que isso aí é resultado, né, desse trabalho da matriz. Então, a gente calculou os multiplicadores para 2019, comparamos com 2013. A última matriz é 2019. Então, comparando 13 com 19, a gente, que é quando eu falei, cresceu mais, cresceu menos, tem maior participação, eu estou sempre olhando 13 com 19. Tá? E aí, a partir disso, o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue, e aí a gente tem levado isso para o governo de Minas, né, classificar os setores nos quadrantes que a gente mencionou ali, dinâmico, né, tende à estagnação, se ele é estagnado, né, ou se ele tende ao dinamismo. E o tamanho desse ciclo tem a ver com o multiplicador, então depende do olhar que eu quero fazer. A gente calculou o multiplicador aqui do valor adicionado, né, que é o principal elemento lá do PIB. Então, quando eu olho para valor adicionado, quando o círculo é maior, significa que o multiplicador daquela atividade é maior, né, do que quando a bola, o círculo, é menorzinho. Isso mostra que, sempre para um efeito, a gente sempre faz um efeito de 1 milhão na demanda final, né? Então, na demanda final, mexendo esse 1 milhão, o que acontece nesse efeito multiplicador? Por que isso é importante, gente, esse tipo de análise? Porque, dependendo dos drivers que o governo quer atuar, ele precisa olhar para essas atividades, esses setores, e ver como lidar com elas, né, uma vez que existe... né, a gente sabe que no Brasil a gente tem empresa que poderia estar situada em Minas, que eventualmente está situada em outro estado. Então, aqui é para ajudar a fazer escolha, né? Quando eu olho para algumas desses multiplicadores, eu sei que, se eu mexer primeiro, né, ter um foco maior naquelas atividades, eu tendo a ter um impacto, né, maior do que se eu mexer em outras, né? Então, a ideia, não tem como a gente entrar no detalhe aqui, mas a gente fez isso para o multiplicador do valor adicionado, a gente fez isso para o emprego também, né? Porque vocês já viram, o governador Romeu Zema, né, uma das principais drivers dele é a geração de emprego. É claro que ele quer crescimento econômico também, então aqui nós estamos falando das principais variáveis, valor adicionado e geração de emprego. E isso pode ser um orientador, né? O que está aqui de vermelho são ali as atividades de alta intensidade tecnológica, né, pela metodologia da OCDE. Então, esse também é um outro ponto que a gente consegue perceber aqui, né, que, na verdade, as atividades de maior intensidade tecnológica ainda não são, né, os de maiores multiplicadores. Essa é uma discussão muito relevante quando a gente fala de perspectivas da economia mineira, porque a gente sabe que a agregação de valor vai passar por essa discussão de intensidade tecnológica, atividades de alto nível de inovação, né, de base tecnológica. Então, acho que esse é um pouco
acho que é algo que a gente precisa explorar, usar mais, né, para que a gente possa subsidiar o tomador de decisão. Então, a gente leva isso para a Secretaria da Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para o Investe Minas, que estão sempre lidando com a parte de atração de empresas. Então, essa é uma discussão que a gente coloca, a Fundação João Pinheiro coloca na pauta. Tá? Bom, aqui a gente um outro trabalho que a gente tem feito, que é o trabalho de... depois eu vou até colocar um endereço aqui para vocês, é um Power BI sobre o comércio interestadual. Então, aqui a gente está falando do comércio só dentro do Brasil, tá? Com outros estados, né? É isso que a gente está dizendo aqui. E, de novo, por que isso é importante? Por causa dessa discussão de alocação de empresa, atração, manter algumas empresas aqui, né? É um desafio para o governo, atrair outras empresas também é um desafio, e isso aqui nos ajuda, porque se a gente está comprando ou vendendo de outros estados, então a gente precisa entender aquelas atividades para ver como que a gente lida, né, com essa questão. E aí, esse dado aqui, ele mostra para a gente que Minas, né, diminuiu o seu déficit comercial nesse período. Quer dizer, a gente tem exportado, a exportação tem crescido um pouco mais do que as importações, né, nesse período. E aí, aqui agora, é só para ilustrar, isso é, né, esperado que o nosso principal parceiro comercial para exportação é São Paulo e é Rio, então as maiores atividades estão acontecendo aqui no Sudeste, né, isso vale também para as importações, que eu vou passar um pouquinho mais rápido. Os principais produtos, né, de exportações, então a gente vê aí ferro fundido, ferro, aço, veículos, né, automóveis e partes, máquinas e equipamentos, esses são os principais produtos de exportação. E quando a gente fala de importação, nós estamos falando de veículo automotivo, né, máquinas, equipamentos, enfim, e máquinas. Então, basicamente, os mesmos produtos que são os principais itens da nossa pauta de importação e exportação. Note que aqui, gente, não aparece café, por exemplo, né? Mas por quê? Porque a maior parte vai para fora do país. Aqui a gente está falando apenas de comércio interestadual. É um olhar um pouco diferente para uma utilização mais específica, né? Então, por isso, o café não vai aparecer. Sai do estado para São Paulo, sim, mas se vai para as traders, aí, os trading, né? Então, não vai considerar, porque a gente já sabe que ali está indo para exportação, né? Aí aqui que eu queria dizer, divulgar, está no endereço, está no nosso site, né, que é o comércio interestadual e também internacional, está lá separado, e esse Power BI ajudou a gente um pouco também para divulgar para o governo, para facilitar a utilização pelo governo dessas informações, porque é muito denso, é muita informação, e se a gente, essa é uma preocupação que a gente tem muito na Fundação João Pinheiro, que é de como embalar, né, os produtos, os serviços, para que aumente a compreensão, né, o tomador de decisão está numa agenda louca, eu costumo brincar que a administração direta é uma fábrica de fazer doido, porque é uma loucura mesmo o dia a dia. Se a gente não facilitar isso, a gente não consegue acessar, e aí, basicamente, a gente não vai ter, né, o resultado que a gente quer, que é da utilidade. A utilidade da informação, né, o uso propriamente dito. E aí eu passo aqui para a parte do governo de Minas, o que o governo tem feito, né, e que a gente tem acompanhado. Essa primeira iniciativa aqui, que está relacionada com o Investe Minas, que é o órgão do governo do Estado responsável pela atração de investimento, né, em Minas, e aqui o objetivo é esse que está colocado aí, é promover investimento, negócio e gerar emprego. Então, a gente está falando aqui tanto de atração, né, quanto conversão de investimentos. Essa tem sido uma discussão muito forte no governo de Minas, por quê? Porque não basta assinar protocolo, né? Não adianta a gente assinar um protocolo de intenção de investimento e aquilo não se transformar em investimento de fato, né? O efeito acontece quando a empresa executa, entra em operação, ou pelo menos inicia o investimento. Então, conversão tem sido algo que o governo tem acompanhado de perto, né? Porque senão não faz sentido. E aí aqui, né, uns dados que mostram
os indicadores que são acompanhados, né, de investimentos atraídos. Então, olha, eu vou mostrar ali depois um dado que mostra a série, né, para a gente ter uma dimensão de como que isso mudou ao longo do tempo, mas uma meta de 70 bi o governo conseguiu realizar, né, em 2023, 103 bi. Né? O percentual de investimentos convertidos é uma taxa de conversão alta, isso não é trivial, né, porque muitas empresas assinam o protocolo e eventualmente demoram para começar. Então, uma taxa da ordem de 60% não é baixa, né, pelo que a gente conhece de outros estados. Outro indicador é o número de empregos, que também tem conseguido, né, superar essa meta. Lembrando que na primeira gestão do governador Romeu Zema, a meta era de 500 mil empregos, e agora, né, com a segunda gestão, é de 1 milhão de saldo de empregos, né, líquido gerado. Aqui está falando só dos empregos que foram atraídos pelo governo, né, e o número de municípios que também estamos conseguindo superar. Né. Aqui, só para ilustrar que os anos que tiveram maior volume, né, de formalizações foram 2022, 14 e 10, então a gente percebeu aí um pico, né, na parte de atração de investimentos, e aqui um pouco da série, né, que o governo tem acompanhado. Então, aqui nós estamos falando de investimentos com operação iniciada, né, que foi intermediado pela Invest Minas, então, que claramente teve uma participação. Se a gente olhar aí os anos, gente, assim, a partir, né, assim, a gente viu que em 2019 a gente tem um pico aí de 31 bilhões de investimentos iniciados, mas se a gente olhar os anos subsequentes aí também, a gente vê que o patamar, né, de investimentos que entrou em operação, eles foram muito maiores do que nos outros anos. Se a gente pode olhar a cada 5 anos, 6 anos, do jeito que a gente quiser, né, mas a gente passa de 31, 24, 17, que isso não acontecia antes, né? Então, eu acho que, pensando em perspectivas, né, a gente consegue ver um nível de atração de investimentos, de conversão, né, de início de operação, bem maior do que a gente conseguia ver anteriormente, né? Isso traz para a gente perspectivas interessantes. Aqui são os municípios que tiveram mais projetos em operação, né, iniciada nesse período aí. Se destaca Extrema, acho que vários devem já ter acompanhado essa história de Extrema. E aí, pessoal, assim, só um ponto, acho que a gente é economista e às vezes a gente negligencia um pouco essa questão, que é o perfil dos gestores públicos, né? Acho que a gente não conversa muito sobre isso, mas assim, é lógico que Extrema tem uma posição privilegiada, né, ali logisticamente falando, né, tá ali já em São Paulo, né, bem na fronteira, mas quando a gente vai entender um pouco o que acontece lá, né, os gestores municipais ali são realmente diferenciados, têm um plano de longo prazo, executam isso com resiliência ao longo do tempo, fazem todas as interlocuções, respondem, né, ao empresariado. Então, assim, isso está retratado ali no número de projetos. Claro que a gente não fez uma avaliação tentando isolar o efeito aqui do que é papel do gestor, o que é localização, né? Claro, assim, é muito difícil fazer isso, mas certamente o número de projetos é enormemente disparado, aí, muito maior. Né? E aí Contagem, Pouso Alegre, Juiz de Fora, né, Belo Horizonte, é onde estão localizados aí a maior quantidade de projetos, né, iniciados. O saldo de emprego, né, de Minas Gerais, a taxa de desocupação, né, de pessoas tem caído, a gente tem percebido isso, e Minas Gerais, nesse caso, numa posição, tem, né, se mostrado numa posição melhor, vamos dizer assim, e essa tem sido uma preocupação forte, né, do governo de Minas. Rapidamente, meu tempo está se esgotando, vou falar um pouquinho dessa questão aqui de tecnologia, e aí por que isso acho que merece uma atenção, né, nossa, inclusive, acho que dos economistas de uma forma geral, porque, de novo, a gente está falando de valor agregado, nós estamos falando de taxas de crescimento
potencialmente maiores, né? E aqui também, então, esses são os indicadores, né, que são acompanhados, né, pelo governo de Minas. Quando a gente fala ali do indicador de investimento e inovação, ele tem considerado os valores que são viabilizados via FAPEMIG, via BDMG também, né, para essas linhas que financiam inovação no setor produtivo. Quando a gente fala de percentual de recursos investido em inovação, é o percentual do recurso da FAPEMIG que está sendo colocado em inovação nessa relação com o mercado, né? O investimento em inovação atraído, aí são pelo Invest Minas e pela sede, em P&D e também em atividades com base tecnológica. E as empresas apoiadas ali contam pela Subsecretaria de Inovação da sede, pela FAPEMIG, né, pelo BDMG. Temos conseguido aí suplantar a meta. E na parte de soluções tecnológicas testadas, são aquelas soluções que estão efetivamente sendo testadas pelo setor público mineiro, né? Então, aí tem envolvimento de startups e coisas dessa natureza, que eu acho que a gente precisa ter muita atenção com isso. O outro projeto é o projeto Minas Livre, né, para Crescer. Ele tem esse objetivo, né, de implementar os princípios, né, da liberdade econômica, e a ideia aqui é trazer os municípios, né, para não só aderir ao decreto de liberdade econômica de Minas Gerais, mas que eles publiquem leis próprias de liberdade econômica, que isso traz algumas facilidades, né, para o desenvolvimento econômico. E aí aqui, só para mostrar que tem níveis de maturidade distintos, né, para a liberdade econômica, né, o iniciante lá, temos um intermediário, que aí já começa a fazer uma adesão aí a efetiva, né, a dispensa de alvará, por exemplo, até aprovação tácita, e aí isso vai... Então, tem uma classificação, né, para poder dizer que nível que estão os municípios, e a liberdade econômica tem sido uma tônica forte do governo de Minas, porque nós acreditamos que isso faz diferença, né? Aqui alguns dados, vou passar, né, mais rápido, mas só para ilustrar que todos esses projetos têm indicadores com metas, né, e são acompanhados mensalmente com a presença do governador em reuniões, né, de gestão, né? Pessoal, era isso, acho que eu consegui ficar no tempo. A ideia, né, quando a gente, né, Valquíria me pediu para falar de perspectivas de economia, então, assim, a ideia era trazer um pouquinho do que a gente tem feito e olhar para o passado, mas, na minha opinião, né, eu acho que a perspectiva para Minas Gerais é uma perspectiva boa, interessante, porque, e aí eu posso falar de dentro do governo, porque... essas coisas que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo porque eu confio que elas estão sendo geridas de perto, e a gente está conseguindo, de fato, ter resultados bons, né? A Fundação João Pinheiro participa da definição de alguns indicadores, participa do monitoramento desses indicadores, e a gente faz uma crítica bem de perto, né, quanto a isso. Quando a gente acha que tem algum problema, algum viés, a gente coloca isso, o governo está sempre aberto, né, para conversar sobre isso, melhorar. Então, eu acredito que, mesmo tendo começado falando desse, né, desafio que é da economia brasileira e também mineira, de ter um crescimento sustentado, eu acredito que as perspectivas para Minas, especificamente, pelo menos em termos relativos, são boas, o caminho está interessante para Minas Gerais, e eu, de fato, sou otimista desse ponto de vista. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, e parabenizar muito, né, os premiados, e que vida longa ao Prêmio Minas de Economia. Obrigado. Muito obrigada, presidente Elger Marra Lopes, pela exposição, pela aula. E, dando continuidade, nesta edição, o Prêmio Minas de Economia recebeu 31 trabalhos inscritos como os melhores do período pelas Faculdades de Ciências Econômicas e de Relações Econômicas Internacionais atuantes no Estado de Minas Gerais.
A comissão julgadora, em 2023, foi composta pelos professores doutores André Luiz da Silva Teixeira, da Unifal, Francisco Horário, da UFOP, e coordenada pelo professor doutor Cândido Luiz de Lima Fernandes, do Corecon e da UFMG. A eles, nosso muito obrigada. Passaremos agora à entrega dos prêmios. Para a primeira menção honrosa desse 35º Prêmio de Minas de Economia, ganhou este destaque o economista Matheus de Freitas Viana Pereira, formado pelo curso de Ciências Econômicas da UFMG, que elaborou a monografia intitulada A Dinâmica Espacial da Inovação e Desigualdades Regionais do Brasil, uma análise para 2010 e 2019. Convidamos seu orientador Ulisses Pereira dos Santos para receber esta homenagem, pois sua valiosa contribuição foi fundamental para o sucesso do trabalho. Para a entrega desta menção honrosa e da homenagem, convidamos o professor e coordenador do curso de Economia da Universidade Federal de Ouro Preto, Francisco Horácio Pereira de Oliveira. O economista Matheus de Freitas Vieira Pereira não pôde estar presente nesta cerimônia. Por isso, agora vamos transmitir uma mensagem enviada por ele, expressando seus agradecimentos pela homenagem. É um vídeo. Nós vamos assistir um vídeo, muita calma. Sempre acontece com a tecnologia. Vocês veem o sufoco do professor com slide. Tá. Tem o nome dele aí? Tá. Enquanto isso, eu vou chamar a menção honrosa o irmão do Matheus, Ângelo Tadeu Viana Pereira Filho. O irmão do Matheus. Enquanto isso, nós vamos ver uma mensagem do Matheus e preparar para a foto de vocês. Muito obrigada. Tão logo conseguimos recuperar a conexão, passaremos o vídeo do Matheus. Prosseguindo, para receber a segunda menção honrosa deste prêmio, convidamos o economista Lucas Marcelino Rodrigues, formado pelo curso de Ciências Econômicas da Unimonte, que elaborou a monografia intitulada Uma análise regional sobre o mercado de trabalho no setor agropecuário das mesorregiões de Minas Gerais, ênfase nos efeitos da concessão de crédito rural de custeio e investimento. Também convidamos sua orientadora, Luciana Maria Costa Cordeiro, para receber uma homenagem, pois sua contribuição foi fundamental para o sucesso do nosso trabalho. Para a entrega desta menção honrosa e homenagem, convidamos o economista do BDMG, Adriano Miglio. Muito obrigada.
Obrigada. Para receber o Prêmio Minas de Economia pelo terceiro lugar, convidamos o economista Bruno Ferreira Rodrigues, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, que elaborou a monografia intitulada Impactos Econômicos do Saneamento Básico em Minas Gerais, uma análise do insumo-produto. A orientadora do trabalho, Aline Souza Magalhães, não pôde comparecer ao evento, mas registramos que sua contribuição foi fundamental para o sucesso do trabalho. Para a entrega do prêmio de terceiro lugar, convidamos a diretora da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Kelly César Martins de Paiva. Um minutinho, gente, por favor. Segura o sorriso aí. Só um minuto. Ok, agradecida. Muito obrigada. Para receber o Prêmio Minas de Economia pelo segundo lugar, convidamos o economista Leonardo Lucas Xavier de Souza, formado no curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Viçosa, que elaborou a monografia intitulada Avanços Tecnológicos e o Efeito Deslocamento de Mídia nos Serviços Tradicionais de Telecomunicação, uma investigação para as regiões brasileiras. Também convidamos seu orientador Igor Santos Tupi, também ex-premiado, para receber uma homenagem, pois sua valiosa contribuição foi fundamental para o sucesso do trabalho. Para a entrega do prêmio de segundo lugar e da homenagem, convidamos o economista-chefe do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Isaac Silva. Boa noite a todos. Eu vou quebrar o protocolo aqui na cerimônia de premiação, só para fazer uma referência, uma deferência aqui, e dizer que eu acho que a prova do sucesso desse Prêmio Minas de Economia é o que nós acabamos de observar aqui agora. A contribuição continua sendo passada, o legado continua sendo passado com um professor que foi premiado alguns anos atrás, poucos anos atrás, muito jovens, por sinal, e ele continua orientando, continua ensinando, continua lecionando, e o resultado disso é que um orientado dele também recebeu a premiação neste momento aqui nessa premiação. É uma honra muito relevante para o BDMG que isso ocorra, e nós esperamos continuar contribuindo para o desenvolvimento econômico do Estado desta forma e de outras mais, com a continuidade desse prêmio aqui. Obrigado. Para receber o Prêmio Minas de Economia pelo primeiro lugar da categoria universitária, convidamos o economista Lucas Irata Leme, formado pela PUC Minas. Lucas elaborou a monografia intitulada O Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico no Brasil e Minas Gerais, Potencialidades e Desafios. Também convidamos sua orientadora Tânia Cristina Teixeira para receber uma homenagem, pois sua contribuição foi fundamental para o sucesso do trabalho. Para a entrega do prêmio e da homenagem, convidamos a presidenta do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, Valquíria Assis.
Boa noite a todos e todas. É um momento de extrema alegria, né, e de comemoração estar aqui, né, com um aluno que defendeu um trabalho e que fez um esforço e que a gente acompanhou. A gente acredita na pesquisa, no curso de graduação. A gente esforça muito em tempos meio adversos, mas eu creio que esse é o caminho. Agradeço ao BDMG, agradeço à nossa coordenadora Ana Maria Botelho, que está aqui presente, né, e os professores, alunos e todos que estão empenhados no Prêmio Minas. Continuaremos, sim, como diz todos que estão aqui presentes, o chefe aí da área da economia, o presidente da fundação, o nosso estimado Adriano Miglio, né, e todos que participaram da banca. E agradeço também à nossa presidenta, que tem feito um esforço hercúleo para a gente manter esse prêmio e estaremos aqui no próximo ano com os demais vencedores, né? Eu agradeço ao Lucas por ter me permitido estar com ele e a gente chegar nesse lugar, né, Lucas? Foi um trabalho, ele é muito dedicado, não é só esforçado, não, ele tem uma capacidade investigadora memorável. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Lucas Irata. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos que vieram aqui prestigiar esse evento. Eu sei que a maioria de vocês veio aqui para ver o Elger, mas eu acho que pelo menos a minha sogra deve ter vindo me ver. Bom, brincadeiras à parte, queria aproveitar esse momento para fazer alguns agradecimentos. Não posso deixar de iniciar pela minha professora orientadora, Tânia Cristina, por todo o apoio, todo o suporte e toda a orientação que me foi dada para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. Eu gostaria de agradecer também a professora Ana Maria, que é coordenadora do curso de Ciências Econômicas da PUC Minas. Também gostaria de aproveitar o momento para fazer um agradecimento especial a alguns professores que de diversas maneiras também contribuíram para o desenvolvimento do meu trabalho. Então, eu destaco aqui o professor Raimundo de Souza Leal Filho, o professor Alexandre Queiroz Guimarães, o professor Cláudio Gurian Vanderlei e o professor Frederico Sandiviana. Também não posso deixar de fazer um agradecimento especial aos agradecimentos pessoais. Então, primeiramente, eu queria agradecer aos meus pais, Wilson e Estela, a minha irmã Carolina, minha namorada Virgínia, meus sogros Luiz e Lelei, meus cunhados Alice, Luiz e Kenji, meu sócio Lucas Abreu e a todos os meus amigos. Com toda certeza, essas pessoas de alguma forma também contribuíram muito com o meu trabalho e com essa conquista. Agora, falando muito brevemente sobre minha pesquisa, o título do meu trabalho é o Novo Marco Legal de Saneamento Básico no Brasil e em Minas Gerais, Potencialidades e Desafios. O principal objetivo do meu trabalho consistia em realizar um diagnóstico acerca das principais alterações advindas do novo marco regulatório e, com isso, busquei compreender quais as principais potencialidades advindas dessa nova legislação, dessa nova regulamentação e quais serão os principais desafios que deverão ser enfrentados ao longo dos próximos anos em busca da tentativa de universalização do saneamento, tanto no Brasil quanto no estado de Minas Gerais. Além disso, outro objetivo do meu trabalho eu busquei avaliar se o novo marco de fato tem tido um impacto positivo no setor e, para isso, eu busquei comparar os investimentos destinados ao setor e a evolução do cenário de cobertura, tanto no Brasil quanto no estado de Minas Gerais. Bom, enfim, para finalizar, gostaria de agradecer ao Corecon e ao BDMG pela organização do prêmio, pela realização do evento de hoje. E gostaria de encerrar dizendo que foi uma honra ter participado dessa premiação e me coloco à disposição do Corecon, do BDMG, da Fundação João Pinheiro e da PUC Minas para poder continuar a contribuir com pesquisas no âmbito das ciências sociais e econômicas. É isso, muito obrigado. Nesse momento, eu vou pedir, por gentileza, que o premiado no segundo lugar, por favor, o Lucas, venha. O Lucas, é Lucas no segundo lugar, por favor, venha. Leonardo, é isso. Leonardo, por favor, venha fazer uma fala. Será um prazer lhe ouvir. E aí, pessoal, boa noite. Eu vou ser bem breve, tá? Depois do que o colega falou, acho que ele resumiu bem ali, né? Tudo. Então,
queria começar falando que eu estou imensamente, né, grato de estar aqui, né, muito feliz e ser um dos premiados dessa noite, né. Gostaria de agradecer, né, a minha família e a minha companheira. Eles não puderam estar aqui hoje, né, mas só aumentar um pouquinho aqui. Né, mas eu gostaria de agradecê-los por todo o amor, né, todo o apoio, toda a paciência que tiveram, né, nessa caminhada. E eles nunca me abandonaram, né, sempre estiveram do meu lado. Gostaria também de estar agradecendo ao meu orientador, né, o Igor, né, porque assim, sem a ajuda dele, né, isso teria sido impossível, né. Todo conhecimento ali, né, o enorme conhecimento que ele tem, todo suporte que ele me deu, né, para a gente estar elaborando esse belo trabalho, né. Então, assim, e além disso também, né, gostaria de agradecer ao Departamento de Economia da UFV e à instituição também, né, Universidade Federal de Viçosa, né, pela excelência no ensino, né, e também, né, ao Conselho Regional de Economia e ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, né, pela concepção do Prêmio Minas de Economia, né, e, né, por estar dando esse destaque, né. Parabenizar também aos colegas premiados, né, pelo belo trabalho que eles realizaram. E, né, é isso. Muito obrigado a todos, tá? Que comparecem aqui na noite de hoje para prestigiar nosso trabalho. Muito obrigada. Agora eu gostaria de chamar o ganhador do 3º lugar para poder vir falar, ter seu momento de agradecer. Bruno Ferreira Rodrigues, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nesse momento eu também gostaria de fazer alguns agradecimentos. Eu acho que eu tenho que começar pelos meus pais, que sempre me incentivaram a estudar, e se eu estou aqui hoje é porque eles sempre se preocuparam com a minha educação. Eu queria agradecer também por todos os excelentes professores da UFMG que fizeram parte da minha formação, agradecer a toda a família e amigos pelo apoio, e também principalmente agradecer o BDMG e o Corecon pelo reconhecimento. Eu sei que todos fizeram ótimos trabalhos, dedicaram bastante tempo, e estar aqui entre os 3 melhores, eu acho que é o fechamento com uma chave de ouro de um ciclo da minha vida. Obrigado. Viva o FMG! Sem clubismo, gente! Agora, vamos ter a nossa palavra do Matheus. Fiquei emocionada porque eu sou da FMG. Aí é isso. Para nós podermos assistir. Pode dar play. Cruza os dedos, gente. Dedinhos cruzados. Olá, boa noite a todos e todas. Sou Matheus de Freitas Viana Pereira, economista pela UFMG e atualmente mestrando na Northumbria University. Infelizmente, não pude estar presente na cerimônia, mas é com enorme felicidade e apreço que recebo a menção honrosa do Prêmio Minas de Economia. Gostaria primeiramente de agradecer ao Corecon de Minas Gerais, bem como ao BDMG, por anualmente promover esse evento que é tão importante para a formação de economistas no nosso estado. Em segundo lugar, agradecer a todo o apoio por parte do meu orientador, o professor Ulisses Pereira dos Santos, bem como do Alexandre Stein, para a realização desse trabalho. Apoio este que foi essencial para o sucesso do trabalho desenvolvido. Minha monografia foi desenvolvida com o objetivo de verificar a dinâmica espacial de atividades de inovação no Brasil entre os anos de 2010 e 2019, tentando também analisar a possível existência de uma correlação entre a produção de inovação no país e o desenvolvimento econômico dos territórios através de análise de dados da base de dados sobre propriedade intelectual, a BADEPI, e o PIB per capita das micro-regiões brasileiras. Através desse estudo, foi possível identificar que existe ainda uma forte concentração de renda em territórios do sul e sudeste brasileiro, mas com indícios de desconcentração para as outras regiões do país. Ainda mais, foi possível apontar uma correlação entre as duas variáveis, mas com uma necessidade futura de novas pesquisas para aprofundar a avaliação dessa correspondência. Essa premiação é algo de extrema importância para mim, com certeza, mas eu sobretudo acredito na importância crescente do reconhecimento do campo da economia e da inovação e espero que a partir desse trabalho mais pesquisas possam ser desenvolvidas para enriquecer a ciência brasileira. Muito obrigado.
Eu gostaria de chamar o Lucas Marcelino. Fica à vontade. Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Lucas Marcelino, sou formado em Economia pela Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, no norte de Minas. E, como é de praxe, eu venho aqui fazer alguns agradecimentos, primeiramente à minha orientadora, professora doutora Luciana Maria, que foi de grande importância para a realização desse meu trabalho, foi de muita paciência, de muito empenho, e com certeza foi o meu principal pilar para a construção desse trabalho monográfico. Queria agradecer também à minha família, aos meus pais, Abílio e Maria Aparecida, que principalmente forjaram a pessoa que eu sou, uma pessoa muito resiliente e muito persistente, que beira a teimosia, como a Luciana já verificou na construção desse trabalho. E é com um imenso prazer estar aqui hoje, principalmente representando o norte de Minas e a minha cidade, que é ainda mais no interior, que é Higienópolis. Provavelmente muitos de vocês não conhecem, mas é de muito prazer, com muita honra, que eu venho aqui representar a minha cidade e a minha universidade. Quero agradecer também a minha amada companheira, Lorena, que está aqui hoje, presenciando aqui esse momento único na minha vida, com certeza é um momento que eu vou levar para toda a minha vida. Obrigado. Muito obrigada. Gostaria, nesse momento, bem rapidinho, que a gente conseguisse que os premiados e os que foram mencionados pudessem vir aqui na frente para a gente conseguir tirar uma foto de vocês juntos, coletiva. Vai ser um prazer ter essa foto bonita. Muito obrigada, parabéns a todos. O Conselho Regional de Economia e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais agradece a todos a presença nesta cerimônia. Muito obrigada.